Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Conversa Solta. E esse é o nosso segundo episódio e vamos tratar de um assunto muito importante para o cristão evangélico. Vamos falar de teologia, parede preta, igreja da parede preta, o que é? Alguns concordam, outros não concordam. E vamos falar sobre igreja saudável. O que é uma igreja saudável? E para esse episódio de hoje, para esse bate-papo, nós temos um convidado muito especial, Arnaldo Victor. Mas antes, quero te fazer aquele convite ou aquele pedido. Deixa o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Roda a vinheta! Arnaldo Victor, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Ao nosso podcast Conversa Solta. Eu estou muito feliz por você ter aceitado aí o meu convite de estar aqui. A gente sabe da correria, sabe do dia a dia, trabalho, igreja, família. Mas mesmo assim você tirou esse tempinho para estar aqui com a gente, meu amigo. Obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço. Obrigado. Fica à vontade, não precisa me chamar de pastor não. Aqui a gente está numa conversa solta, um bate-papo mesmo. Obrigado. Entre amigos. A gente nos conhece já há quantos anos? Rapaz, eu aceitei Jesus em 2001, então desde 2001, né? Desde 2001, hein? Você foi meu líder de adolescentes, né? Faz um tempo, papai. Eu lembro do senhor cantando em espanhol, né? Oh, fala um negócio desse não. Fala isso não. Deus não mira como o homem mira. Né? Aquele primeiro congresso de adolescente que a gente fez aqui, né? Eu lembro. Nossa, foi legal, foi muito bom. Inclusive foi a própria banda da igreja quem fez a música. A música, tudo. Foi tudo a própria banda lá. Foi muito, muito legal mesmo. Eu lembro. Bons tempos, né? Sim. Tempo da nossa inocência. Éramos jovens. Éramos jovens. Só de casado eu vou fazer 20 agora esse ano. Então é isso mesmo, a gente conhece já há mais de 20 anos aí. 24 anos. 24 anos. 24 anos. E aí, Arnaldo Victor, antes da gente entrar aí no nosso tema, né, que é um tema muito importante. Sim, atual, né? Atual, principalmente para nós, cristão evangélico, né, esse tema que a gente vai abordar aqui. Na verdade, acho que são 3 temas, na realidade, se a gente parar a pensar. Um vai puxando o outro, né? Um vai puxando o outro, falar de teologia, vamos falar essa questão da parede preta, que, rapaz, tanto quando você puxa na internet é o que mais falam hoje. Sim. E o que é uma igreja saudável, né? Sim. E o que mais importa com tudo isso é nós temos uma igreja saudável. Mas antes da gente entrar nesse tema, fala um pouquinho aí do senhor, da sua formação, fala um pouquinho da igreja. Fica à vontade, aqui o convidado é que manda. Obrigado, pastor Flávio, amigo, mais uma vez, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Como já falamos aqui no início, né? Aceitei Jesus, eu tinha 14 anos. Então, foi o meu primeiro contato com a Bíblia, né? Nessa fase de adolescência. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu não tinha nenhum tipo de contato com a Bíblia. E desde então, tenho me empenhado a estudar um pouco a palavra, né? Posso dizer que no vasto oceano, que é a teologia, que é o conhecimento bíblico, eu talvez não saiba uma gota. Mas tenho tentado me dedicar a isso e tenho aprendido com grandes homens de Deus, grandes mestres, e acho que tem agregado para minha vida. É isso aí. E aí, tô vendo você com a camiseta do canal lá, Bíblia aberta. Já vim fazer a propaganda. Isso é esperto, já vim fazer a propaganda. Aproveitar oportunidades, né? Claro, tá certo. Como diz o meu pastor, quem se antecipa governa, né? Opa, gostei dessa frase, hein? Quem se antecipa governa. Quem se antecipa governa. Eu vou anotar essa, anota essa aí, pessoal. Essa é muito boa. Já aproveitei, falei, vou levar lá, já vou vestir. Fala aí um pouco do seu canal. Meu canal, ele não é tão sofisticado quanto o seu. Né? A gente tava falando aqui. É muito humilde, Não tenho estúdio, meu estúdio é a rua. Às vezes dá um insight, eu tô passando na rua, tô em algum lugar, até no trabalho, vou para algum lugar reservado e gravo um insight. Eu invisto mais em shorts, né? Acho que é assim que fala. E faço pequenos conteúdos ali e graças a Deus o canal tem crescido. A ideia lá do próprio nome, como o nome sugere, Bíblia Aberta. É falar da Bíblia, né? Sim. Falar de insights e deixar uma mensagem de reflexão para os seguidores e para aqueles que o canal está alcançando. Justamente que a gente vai falar isso. Às vezes o lugar não importa, o que importa é a mensagem, né? Verdade. Eu acho que nós vamos tratar no nosso tema aqui. Mas eu vou deixar o link do canal do pastor Arnaldo aqui. Pastor Arnaldo? Não, pastor não, Arnaldo. Aqui na descrição, vou deixar na descrição o link do canal. Vamos lá. Vamos pro nosso bate-papo, que interessa aqui. A gente vai
tentar separar aqui em blocos Sim. o nosso assunto. E eu quero ir primeiro, vamos direto para esse ponto, né? O que é a igreja da parede preta, que o pessoal tanto aí fala, que tanto comenta e que isso hoje virou um assunto, né? Ah, sim, é um assunto. Que uns concordam, outros não concordam, uns acham bom, outros não acham bom. E recentemente esse termo igreja da parede preta, a gente vamos dizer, Sim. entre aspas, né? Tem sido muito comentado, principalmente na internet e aqui no YouTuber mesmo. A gente vê muitos vídeos comentando sobre isso. Para quem nunca ouviu, o que significa? Mas eu acho que antes da gente tentar entrar nesse assunto, acho que a gente precisa mesmo definir teologicamente, o senhor como teólogo, o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é o termo técnico, né? É o termo que vem do grego eclésia, né? Como o senhor bem sabe. Não preciso nem falar disso. Né? Mas, não precisa, a gente só aprende. O termo igreja vem do termo grego eclésia, né? Que é a junção de dois termos, de duas palavras gregas, que é o prefixo ek, mais o verbo kalel, né? Ekkalel. Que é para fora, ou de fora, enquanto kalel é chamar. Então traz a ideia de chamar para fora. O termo faz alusão a quando o povo, ou quando a comunidade na antiga Grécia se reunia na praça para discutir algum assunto relevante com relação à própria comunidade. Se reuniam para discutir leis, para aprovar leis, para fazer tratados de paz, enfim. Aí surgiu o termo assembleia, que vem de eclésia. Então, a eclésia era um ambiente de discutir ideias. Isso parte daí, então, a ideia de igreja. A igreja como uma organização é um ambiente de discutir ideias. Hoje, como uma comunidade, nós podemos dizer. Esse termo que é mais utilizado, comunidade, né? Isso. Esse é o termo técnico, né? Mas a gente entende que a igreja, ela tem que ter dois conceitos. Foi o que eu aprendi, pelo menos. A igreja, ela é um organismo. Enquanto organismo, ela é espiritual. E ela pertence a Deus. E ela também é uma organização. Como organismo, ela é espiritual. Ela nasce espiritual. Ela está oculta em Cristo. Ela é plantada no Calvário. E ela nasce em Atos 2. E desde então, a igreja vem crescendo, vem avançando. E vem cumprindo o seu id, né? Que foi exatamente o que Jesus deixou para a igreja. E como organização, ela tem CNPJ, ela tem um espaço, ela tem um endereço físico, ela tem CNPJ, ela tem liturgia, ela tem mesa diretora, tem pastores presidentes, outra tem pastores sêniores, enfim. Cada denominação tem o seu nome. Sim, sim. E o termo, né, que é em questão igreja da parede preta, eu acho que é mais pejorativo. Eu parto desse princípio, né? Que assim como antigamente, ou ainda se diz, a igreja das irmãs do coque. Né? Já ouviu muito isso, né? Ouvi muito isso nas igrejas hoje, as tradicionais, né? A gente ouviu muito isso. Igrejas centenárias, igrejas tradicionais, igrejas históricas. A igreja dos crentes. De muito pejorativo também. Você é da igreja dos crentes? O pessoal falava muito isso, né? Você usa terno, a igreja dos ternos e tal. A igreja a igreja dos gravata. Então, assim, eu acho que é mais um termo pejorativo que colocaram por conta apenas da estética, né? E não há nenhum tipo de embasamento teológico, né, para falar a igreja da parede preta é por conta de um embasamento teológico. Não, é apenas uma igreja que ganhou notoriedade no Brasil a partir de 16, 17 e 18, mas que para nós é novo. Mas para os Estados Unidos, Europa e principalmente a Oceania é coisa que já está desde a década de 90, né? Então, eu vejo mais como um termo pejorativo apenas. Talvez até um pouco ofensivo, né? Para alguns. Sim, as pessoas sim. Falam de forma ofensiva. Você é da igreja da parede preta. Meio que parece que está ofendendo a pessoa. Rapaz, né? se tem uma coisa que eu gosto é da cor preta, viu? Você já percebeu? Acho que o pessoal já percebeu que aqui o cenário é tudo preto. Mas tem um porquê, né? Sim, a gente vai chegar lá. Por que seu estúdio é preto? Então, tudo existe um porquê por trás disso. Cor preta. Então, tem um porquê. Então, como eu disse, a igreja da parede preta é um termo pejorativo que as pessoas aplicaram a uma igreja que também é um organismo, é uma igreja que pertence a Deus, é uma igreja espiritual e também é uma organização. E como organização, ela tem a sua liturgia, tem os seus usos e costumes e tem a sua didática e tem a sua forma, né? Como na década de 90 mesmo, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu era de uma igreja de parede branca.
né? Eu transicionei há pouco tempo, tem 1 ano e alguma coisinha, que eu saí de uma igreja da Parede Branca. E na década de 90, você bem sabe, como que as igrejas eram reconhecidas? Pelas suas cores. Sim. Né? Tinha a igreja que era cinza e branca, a parte de baixo era cinza, a parte de cima era branca. Azul. Azul. As azul, principalmente as tradicionais, eu lembro, isso é década de 80, 90, Isso. aquele azulzão bem forte, tanto dentro quanto fora e dentro, era um azulzão. Já vi até a igreja rosa. Verde, né? E aí a gente não identificava a igreja pela placa. Não. Você passava de longe, você não conseguia ler a placa da igreja, mas pela cor, a cor era a identidade da igreja. Era a essa identidade. igreja pertence a tal Sim, denominação. sim. Então eu vejo que é apenas uma identidade. A igreja da Parede Preta é uma identidade. Verdade, eu concordo também. Tanto que você falou nessa questão, né, que a igreja, então, teologicamente falando, e principalmente espiritualmente, a igreja somos nós. Sim. Sou eu, Sim. é você, né? Sim. Tanto que eu até anotei uma frase aqui bem interessante, que ela diz que a igreja não é o local, mas a igreja são as pessoas que se reúnem em um local. Exato. Não é isso? É o prédio, né? É. O prédio não é a igreja. Como uma organização, é um prédio como uma organização. Nós, como igreja, nos reunimos em um local físico. Isso é bíblico. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Não, O isso. Escritor aos Hebreus deixou isso muito claro. Mas o que torna a igreja um ambiente saudável, ou um espaço que a gente está reunido para adorar a Deus, é o corpo, que somos nós. Somos nós. O organismo está ali. Então a igreja tem esses dois conceitos, Flávio: o organismo e a organização. Ela, como organismo, ela é de Deus. Sim. Como eu disse, que foi plantada no Calvário e ela nasceu em Atos capítulo 2. Ela começa com 12, depois vai para 120, depois vai para 3.000, depois vai para 5.000, e Atos capítulo número 6 fala que é uma multidão incontável. Incontável, só crescendo. Então, né? A igreja tem que ter esses dois lados. Como organismo, ela pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo número 1, versículos 1 e 2, está escrito lá: eu, Paulo, escrevo à igreja de Corinto, a igreja de Deus, melhor dizendo, que está em Corinto. Então ele deixa claro que a igreja é de Deus, um organismo que está em Corinto. Que está em Corinto, ou seja, o local, a organização, o local que ela está, a cidade que ela ficava, a cidade de Corinto. Exato. Né? Então ela como organização estava em Corinto, mas ela como organismo é de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com o preconceito, né? Sim. E achar que a igreja da Parede Preta não é a igreja de Deus. Eu não posso afirmar isso, seria leviano da minha parte, né? E na realidade, gente, quando a gente vê isso, a pessoa falando, mas o que é de Deus, sabe? Tem pessoas que ela parece que tem esse poder, exato, né? Ela mesmo decidiu o que é de Deus e o que não é de Deus. Sim. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Você falou de algo interessante, nós estamos falando dessa questão de as pessoas que aceitam, outras que não aceitam pelo seu estilo, porque realmente é uma igreja hoje que ela vem com uma pegada mais jovem. Sim. Uma pegada mais jovem, isso é normal. Eu lembro, na minha época ainda, que as igrejas tradicionais, elas proibiam bateria. Você foi tocador de bateria há muitos anos de uma igreja tradicional. 15 anos. 15 anos. Ou seja, 15 anos você tocou bateria em uma igreja tradicional. Sim. Mas que alguns anos atrás essa não era a realidade dela. Sim. Porque as igrejas tradicionais, elas proibiam bateria. Elas viam aquilo como algo que não era de Deus. Sim. Sempre aquela coisa, né? Que tudo se coloca que é do diabo. Isso aqui é do diabo, Sim. isso aqui é de Deus. Então, eles viam dessa forma. As igrejas tradicionais proibiam bateria. Sim. E quando veio as neopentecostais com um sistema mais jovem, uma pegada mais jovem, você até falou aí que as igrejas... vamos tirar esse termo pejorativo parede preta? Sim, sim. Né? Vamos falar as igrejas hoje da atualidade, que vem com a sua pegada mais jovem. Ela começou mais ou menos em 2017, começou esse estilo, que pegou mesmo. É que ela avançou mesmo. Que ela avançou a partir mesmo. de 16, 17, Então. mais por conta do avanço tecnológico, né? A ideia das transmissões, Sim, das lives. das foi aí que lives, transmissões. Ela então, que você veja, a gente vê aqui, eu até fiz uma pesquisa que a gente vê, falando da bateria que a gente estava conversando, pra gente não fugir do assunto, a bateria nas tradicionais eram proibida. Aí você vê as neopentecostais, em 86, né, chegou aí a renascer com esse mesma pegada, com esse mesmo estilo mais jovem, de banda, Sim. com guitarra, baixo, mais rock, aquela pegada mais jovem, que aquilo assustou na época. Sim.
assustou na época. Você vê que eu vim de uma igreja tradicional, nasci na igreja tradicional, você era proibido de ir numa igreja dessa. Que, por exemplo, a Renascer, que tinha uma pegada mais jovem, o estilo mais jovem. Tanto que nós não tínhamos bateria. Mas com o tempo foi passando, a própria igreja tradicional acabou aderindo. Sim. Ela viu que não tinha nada a ver, que não era o que eles diziam, que era do diabo. E hoje eu vejo também algumas igrejas tradicionais que já estão aderindo a esse modelo. Justamente devido às lives. Sim. Devido às transmissões hoje, que muita igreja hoje está investindo Sim. na transmissão, porque é algo que alcança o mundo, né? Sim, hoje sim. a internet. Só fazendo aqui, colocando algo a mais do que o senhor está falando, o senhor citou no começo aqui da sua colocação, que a gente tem um costume, né? Nós temos o costume, Sim. de fato, de ou a gente espiritualiza tudo, ou a gente demoniza tudo. É verdade. Então, se tem a ideia, se demoniza a cor da parede da igreja. Não, é só uma cor, gente. Não tem uma relevância espiritual aquilo. A gente tem que ser racional, né? Uma coisa que a teologia ensina é a gente ser racional. Sim. A gente não deixa de ser espiritual, mas é fé e razão, ok? Então não há uma relevância espiritual na cor da parede. Né? E o senhor chegou no ponto que é exatamente o que a neurociência e a psicologia das cores falam. Dentro de um ambiente fechado, com cores muito vibrantes, fortes, o seu cérebro fica brigando para ter atenção em alguma coisa. O cérebro tem a dificuldade de concentração. Então você fica desviando o foco toda hora você fica desviando o foco. Sim. Então, dentro dessa ideia de transmissão de lives, de cultos ao vivo, de gravação, inclusive, que as pessoas podem assistir depois, que eu acho relevante, a palavra está sendo propagada, ok? Então, o ambiente com a luz mais neutra, mais escura, mais apagada, vai captar o seu córtex cerebral com mais facilidade e vai direcionar você para um foco. É isso. É só isso, é só estético. Não tem um peso espiritual. É do diabo, é boate, é casa noturna. Então eles querem colocar muito. A gente vê muito isso. Mas é o estilo boate, as luzes e tal, aquela coisa. A gente, como eu disse, eu repito, a gente tem que tomar cuidado com os nossos julgamentos, né? Eu poderia citar aqui 4 igrejas que eu conheço, pastores sérios, homens de Deus, que a parede é preta. Isso não os torna menos espirituais. Não. Pelo contrário, são igrejas bíblicas. A igreja pentecostal, continuista, que crê nos dons, que fala em línguas, que são bíblicas, que ensinam o evangelho genuíno, que nada interfere na liturgia da igreja ou no culto, na doutrina bíblica, entende? Só que de fora, as pessoas que não visitam, que não conhecem, colocam todas no mesmo balaio e falam, todas são iguais. É só marketing. Eles querem casa cheia. Sim, eles querem atrair gente, que casa cheia. Eu aprendi que uma igreja que é bíblica, ela não tem só jovens. Ela tem jovens, crianças e idosos. Procura aí nessa igreja. E você vai ver que lá, falo pela minha igreja hoje. A minha igreja tem idosos, tem as pessoas de mais idade. Pode falar um pouquinho da sua igreja? Cidade MAF, Pastorado de São Belo. Pastorado de São... Rapaz... Pastorado São Belo, eu acompanho lá. Eu vou deixar até o link do canal da igreja, Cidade IMAF, né? Cidade IMAF, igreja bíblica relevante. Eu assisto algumas mensagens dele, ele prega demais. Ele tem teologia, você vê que tem mensagem, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. E é uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Sim. Então, assim, eu vinha de uma igreja bíblica. Então, eu transicionei para uma igreja que continua sendo bíblica. A cor da parede não define se ela é bíblica ou não. Entende? Existem religiões, eu não vou citar aqui por questão de ética, mas tem religiões que são totalmente contrários à nossa crença, à nossa fé, que você vai no local que eles cultuam seus deuses, é branco. Sim. É totalmente branco. E aí? Qual a diferença? Exato. De cor, falando de cor aqui, preto, branco, amarelo, rosa, azul. Sim, e sem entrar em polêmicas, a gente, como a gente fala, né? Quer se parecer com o mundo. Por conta de uma tem muito parede, esse termo também, né? Quer ficar igual ao mundo. E assim, se a gente for olhar hoje, eu estava fazendo uma pesquisa, eu já vinha fazendo uma pesquisa sobre isso, pastor, e eu percebo que algumas igrejas, alguns departamentos de igrejas de parede branca, de parede preta, enfim, não importa a cor. Não importa a cor, não importa a cor. Estão fazendo a festa das cores. Sim, eu já vi isso aí já. Qual que é a origem da festa das cores? É de uma religião que nada tem a ver com o cristianismo. É da religião hindu.
uma religião da Índia, o hinduísmo. Eles praticam a festa deles e está tudo bem, é deles. Agora, a nossa igreja, quando eu digo a nossa, eu falo a Igreja de Cristo Universal, foi lá e pegou um costume que é extremamente pagão e transformou ou deu um jeito e trouxe para dentro da igreja. E aí, quem critica a igreja da parede preta, tá tudo bem. Não, é só uma festa, que o vermelho simboliza o sangue de Jesus, que o verde fala da esperança, que o céu representa, que o azul representa o céu. Tá, mas a igreja da parede preta não, é do diabo. Então. Entende? Então a gente pega uma festa que é de uma religião que nada tem a ver com a nossa, de uma religião pagã, que não é cristã, e a gente traz para dentro da igreja e tá tudo bem. Aí isso não é trazer o mundo para dentro da igreja. E aí pintar uma parede de preta. É trazer o mundo para dentro da igreja. Entende? Não querendo polemizar, mas complicado. Eu acho que é um pouquinho de dor de cotovelo. Pode ser. De alguns, não vamos generalizar, sim. De alguns tradicionais. Sim. Porque o tradicional, quando a gente fala do tradicional, que é aquele religioso mesmo, tal, que Jesus falou, daquele religioso que Jesus pegou no pé dele, pegou no pé a modo de falar, mas que realmente bateu de frente, Jesus bateu de frente com esse religioso, eles sempre vão se preocupar, por quê? Porque eles estão pensando neles, eles não estão pensando realmente no povo. Sim. Eles pensam nele, vai arrastar pra lá, tal, aquela coisa. Não é, isso é normal, o mundo ele muda. O princípio continua o mesmo. Sim. Que nós vamos falar aqui, o princípio bíblico, a teologia, ela é a mesma. Exato. Agora, costumes, se a gente for ver uns anos atrás, vamos pegar a igreja tradicional, eu não quero citar nome de nenhuma, pega uma igreja tradicional mesmo, bem tradicional, na década de 70 e 80 e pega ela hoje. Ela mudou também. Totalmente. Ela mudou com o tempo. Sim. Entendeu? Muitas coisas que antes ela não tinha, hoje ela tem. Né? Até no vídeo passado, eu conversando aqui com o Felipe, a gente tá falando de rede social, né? E a gente falou até da televisão. As igrejas não tinham televisão, que hoje todas têm. Tem até uma televisão, tô falando da tradicional. Sim. Tem um telão enorme de 100, 200 polegadas na sua igreja. Permita me interromper. O que é que tem atrás desse telão? Uma cortina preta. Entende? Por quê? Por causa da cor. Exato, que é da cor. Transmissão. Porque ajuda na transmissão. Você veja, a minha esposa ela é psicóloga. Você vê que eu gosto de usar bastante o azul aqui, né? Sim. Porque o azul, conforme a psicologia fala, traz um pouco mais de calma, né? O azul ele é uma cor mais calma. Sim. No cinema é uma cor fria. Você pode ver que hoje usa muito azul no cinema. Sim. Né? Esses seriados, eles usam muito o tom azul. Então, tudo isso tem a questão da psicologia, de chamar a atenção das pessoas, para que ela pare para ver aquilo, prestar atenção no que está sendo dito, falado e visto, né? Como eu disse, a igreja não pode deixar de ser ortodoxa e também não deixar de cumprir a ortopraxia. Tem que ter um equilíbrio. Sim. Tem que ter um equilíbrio. É um episódio em Marcos capítulo 9, versículo 49 e 50, que quando alguém que não é da comunidade ou da escola apostólica está expulsando demônios em nome de Jesus. Você se recorda desse texto. E aí o que os discípulos fazem? Sim. Né? Chamam Jesus e falam, Jesus, tem um aí que ele não anda com a gente. Estou aqui falando, parafraseando. Sim, né? sim, como dizem sim. os pregadores. E ele não anda com a gente e é o seguinte, ele está expulsando os demônios em teu nome. O que Jesus fala para ele? Olha, quem não é contra nós, é por nós. O que Jesus quis dizer? Tá tudo bem. Ele não tá aqui na nossa comunidade, não tá andando com vocês, mas ele tá fazendo... Não faz parte do grupinho ali dos discípulos. Mas tá cumprindo o papel, um papel relevante, que é de expulsar demônios e libertar pessoas em nome de Jesus. Pregar em nome de Cristo, falar em nome de Cristo. Exato. Então eu acho que há, de fato, uma rixa. É o que eu vejo também. Não deveria, eu acho que é besteira. Eu acho que cada igreja tem a sua relevância. Tá? Sim, as históricas têm a sua relevância, as tradicionais têm a sua relevância. Sim. E essas big churches que estão hoje em evidência têm a sua relevância para esse tempo. Elas estão cumprindo o ID de Jesus para esse tempo. Ok? Da sua forma, e que é bíblica. Claro que existem aquelas que estão tirando proveito disso. Eu me assustaria, Flávio, se eu ver uma igreja tradicional transicionar para uma igreja dessa forma hoje. Uma igreja que é centenária, vamos pintar as nossas paredes de preto também. Aí eu me assustaria. Agora, uma igreja que já foi concebida, que ela já nasceu assim, pela vontade de Deus, como uma igreja com a parede preta, ou com essa estética, desde que a sua doutrina seja bíblica, eu acho importante, eu acho relevante. Deixa eu fazer uma pergunta dentro do que você falou. Por que você se assustaria se essa igreja tradicional, uma igreja centenária, ela de repente aderisse a esse... Como eu posso dizer? A esse... Não
quero chamar de movimento, né? Porque acho que isso não é legal. Não é um movimento. Não é um movimento. É algo que ficou, que veio para ficar. Por que você acha que você se assustaria nessa igreja tradicional, centenária, de repente aderia a esse novo conceito? Eu me assustaria essa porque nova atualidade. A crítica parte geralmente dessas pessoas que estão lá. Mas eu estou para dizer que já tem algumas que estão aderindo. Sim, mas qual é a intenção? Eu me assustaria porque eu precisaria entender qual é a intenção. A gente vai aderir para não perder membros? A igreja da moda, porque os nossos membros estão transicionando para lá? Sim. Ou porque houve um direcionamento de Deus? Porque eu entendo que a igreja centenária ela foi fundada com base naquilo que Deus deu para ela. Uma igreja tradicional né? foi fundada com base naquilo que Deus deu para ela. Estou falando da estética, tá, gente? Isso, nós estamos falando de estética. Até que o nosso assunto é estética. A doutrina da parede branca, da parede azul, da parede verde, se ela for bíblica, é saudável. Assim como a que eu estou hoje, tantas outras igrejas da parede preta também são saudáveis. Tá? Não estou falando de doutrina. Doutrina só existe uma. Nós estamos falando de estética. Doutrina, é bom deixar claro, doutrina só existe uma. Qualquer outro tipo de doutrina que não é bíblica não é doutrina. Okay? É invenção e falácia. Agora, usos e costumes, a estética de igreja... Isso muda. E usos e costumes, ela não é permanente. E usos e costume, ela é local. É local. Entende? E ela é temporária. E a doutrina não, a doutrina é universal. A Bíblia tem que ser pregada em todas as igrejas, independente da cor da parede. Eu me assustaria exatamente pelo fato de que... Entendi. Se hoje eu critico e amanhã eu faço, opa, peraí, então a minha crítica sempre foi infundada. Sempre foi infundada. Assim como você falou da TV, que se criticava, hoje tem. Hoje tem. Da barba, que não podia e algumas hoje pode. Do brinco, que as irmãs não podiam e hoje pode. Então, primeiro a gente julga, a gente joga no colo do diabo, a gente manda pro inferno, no sentido de condenar, e depois não, a gente estava errado. Então, acho que primeiro a gente tem que fazer uma análise de tudo. Antes da gente julgar e sentenciar, Jesus falou para a gente julgar segundo a reta justiça. Peraí, vamos sentar aqui. Mas por que essas igrejas se tornaram tão relevantes? O que eles estão fazendo lá? Eles só estão parecendo com o mundo e é isso. Não é. Entende? A gente primeiro precisa conhecer essas igrejas para depois ter de fato uma opinião sobre isso. É verdade. E falando dentro do assunto aí, e você usou esse termo várias vezes, eu percebi que na nossa conversa, no nosso bate-papo aqui, você usou esse termo bastante saudável, igreja saudável. Sim. Né? E o que define uma igreja saudável? Indo direto ao ponto, como saber, ou seja, como a gente pode identificar uma igreja saudável? Uma igreja com a Bíblia aberta. Simples assim. Aí, falar. Esse é inteligente, rapaz. Fez a propaganda direta. Olha, vou cobrar o marketing, viu? Vou cobrar o marketing. Mas, brincadeiras à parte, de fato, uma igreja que tem a sua Bíblia aberta é uma igreja saudável. A igreja, ela não cresce com óleo, com 7 passos para enriquecer, não. Ou com 7 quintas-feiras para prosperar. A igreja cresce com palavra. Se a Bíblia não for aberta e não for aplicado os 3 verbos, que é ler, explicar e aplicar, a igreja não vai crescer. E outra, a igreja não vai ser saudável. Porque se a igreja não ensina a Bíblia, o que ela vai ensinar? Qual é o papel dela na sociedade? Qual é a relevância que ela vai ter na vida das pessoas? Nenhuma. Quando Paulo chega na Bereia, em Bereia, a cidade de Atenas, se não estiver enganado, Atos capítulo 17, ele e Silas estão pregando, ok? E a gente está falando de Paulo, Flávio. O cara simplesmente escreveu metade do Novo Testamento. Simplesmente ele ganhou a Ásia. Exato. Não estou falando de qualquer um. O maior missionário, tirando Cristo, Jesus. Exato. Paulo é o maior missionário da história. Exato. Para mim, ele é o segundo melhor personagem, ou o maior personagem, melhor dizendo, da Bíblia. Porque o primeiro é Jesus. Não, okay? Isso aí Jesus a gente nem tem como comparar. É outro nível. É outro nível, mas Paulo é realmente... Então, assim, a gente está falando de Paulo, ok? Uma coisa é eu chegar e pregar. Quem é esse pebinha falando aí, né? Agora a gente está falando de Paulo. O cara da envergadura dele chega numa cidade, a cidade de Bereia. Ele prega o evangelho. Os bereanos aceitam a palavra? Eles aceitam? Aceitam. Mas sem antes fazer o quê? Examinar. Refletir, examinar tudo que Paulo está falando. E era todos os dias. O texto é claro. Vamos abrir a Bíblia para não falar besteira? Posso, né? Pode, opa, claro. Aqui. Atos, capítulo de número 17. Para a gente correr.
partir do verso 10, mas a gente vai ler o 11. Ó. Ora, esses de Bereia eram mais nobres. Olha o que o escritor tem o cuidado de deixar Nobres, claro. hein? Eles eram mais nobres do que os da Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Aí o texto continua. Pois receberam a palavra com toda a avidez. Vírgula. Eles não só receberam a palavra com avidez, mas eles examinando as escrituras todos os dias para ver se eram de fato assim. Então, cara, era Paulo pregando. Imagina, o conhecimento Paulo tinha, E tanto aqui, que ele falou que ele estudou nada mais, nada menos que aos pés de Gamaliel. Então, Ele tanto que ele deixa isso bem claro, olha, né? olha o tamanho do evangelista que eles têm na cidade. Ok, você é relevante, você é importante. Falava você diversos é o cara, idiomas. Você entende do texto, mas só você falar não basta. Eu preciso confrontar você com o que está escrito. Então, uma igreja que é saudável é uma igreja que tem a Bíblia aberta. Não importa quem está pregando, desde que o que ele esteja falando esteja de acordo com o texto. Eu não posso inventar, eu preciso seguir o que está escrito. Quando Deus chama Moisés para subir o monte, no capítulo 25 do Êxodo, se não estiver enganado, para dar o modelo, o molde do tabernáculo, qual foi a ordem de Deus específica para Moisés? Ó, Moisés, está aqui, esse aqui é o modelo. Não saia do modelo. Não, mas eu acho melhor a cortina ser da cor tal. Não, Moisés. Eu te dei a cor da cortina. Não, mas eu acho melhor a arca ficar em outro cômodo. Moisés, a arca vai ficar no Santo dos Santos. A sua opinião não importa. O que importa é o modelo que eu te dei. Então, a Bíblia é o modelo da igreja. Para a igreja ser saudável, a Bíblia tem que estar aberta e ser exposta. É isso, é simples. Né? Eu não posso chegar, assumir o microfone, a tribuna e falar o que eu acho, o que eu penso, ou o que eu sinto. O achismo, né? É? Tudo que você vê é o achismo. O que eu penso, o que eu sinto não é relevante. O que é relevante é o que está escrito. Eu vejo 2 pontos, não te cortando, Não, claro, importantes de uma igreja saudável, que a gente pode entrar nesse assunto, é centralidade de Cristo. Sim. A gente tem que olhar para Exato. essa igreja e ver se essa igreja tem Cristo como centro dela. Sim. Ou seja, é uma igreja cristocêntrica. Exato. É isso. Disse Né? tudo. Ou seja, ela é cristocêntrica onde? Ela é cristocêntrica nas suas pregações, ela é cristocêntrica nas suas músicas, Exato. e ela é cristocêntrica nos seus projetos. Exatamente. Até mesmo nos seus projetos da própria comunidade, falando em si da comunidade, Sim. ela é cristocêntrica. Então eu também vejo uma igreja saudável. Você falou tudo, Bíblia. A Bíblia é o nosso guia, a nossa luz, é o que nos dá direção, é a palavra de Deus. Sim. Né? Então, e quando a igreja tem a sua Bíblia aberta, automaticamente ela tem uma igreja que é cristocêntrica. Sim. Porque ela vai olhar para Cristo, não é isso? Sim. A Bíblia aponta para Cristo, né? Desde o Gênesis. Vai levá-la para Cristo. Até Apocalipse 22, o último versículo, fala dele. Por ele e para ele são todas as Sim. coisas. Ponto. Então, se o pregador, o pastor, o ancião, o apóstolo, o bispo, sei lá o nome que tiver na sua igreja. Você vê, cada denominação tem hoje tem bispo, reverendo, apóstolo, sei lá, é tanto quarta nome, pessoa tanto da título. Trindade, como... Já tem a quarta já? Não importa. Sei lá, é perigoso já ter perigoso, mesmo, viu? Brincadeiras à parte, independente do nome que tem o líder da sua igreja, ele precisa expor o texto. Eu acho que pessoas que pegam a Bíblia e não leem a Bíblia, não explicam a Bíblia e não aplicam o que está escrito, ele não está pregando, ele está contando história. Então precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado que nem todo mundo que está no organismo e está na organização, aliás, faz parte do organismo. Ok? Nem todo mundo que está na organização faz parte do organismo. É só a gente ler Atos capítulo 20, versículos 28 ao 30. Se você quiser ler, eu vou ler. Ler é bom a gente ler para para falar, mas vocês estão... Não, tá aqui. Isso é igreja saudável, gente. Bíblia aberta. Então a gente aqui é um podcast saudável também. Atos capítulo 20, versículo 28 ao 30. Olha lá. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, o que faz a igreja crescer é o sangue de Jesus, tá? Sim. O adubo da igreja, vamos dizer assim, é o sangue de Jesus. Eu sei que depois da minha partida, isso aqui é Paulo falando, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes,
que não pouparão rebanho. E olha o 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Pessoas que estão dentro da organização, mas que não são parte do organismo. Isso tem todas. Entende? Todas. Seja tradicional, seja... Não importa a cor da Não igreja, quantos anos a igreja existe, Não, sempre se é centenária, se é tradicional, se ela é recente, se ela foi fundada há 10 anos. Paulo está deixando claro. Olha, existem caras que estão aqui no meio de vocês, que a intenção deles é arrastar discípulos para si. E não fazer discípulos para Jesus. Então, a igreja saudável é uma igreja que forma discípulos para Jesus. E não para os líderes. Ok? O líder não quer pessoas atrás dele. Ele quer pessoas atrás de Jesus. Então, logo, se há um líder que coloca as pessoas atrás dele, essa igreja não é saudável. Sim, e você falou de liderança, eu fiz essa anotação. Fazendo aqui algumas anotações sobre a questão que nós estamos tratando da igreja saudável, eu até anotei aqui que uma igreja saudável tem uma liderança humilde e responsável. Exato. Ou seja, como a gente conhece, qual é o nosso papo aqui? É eu identificar a igreja saudável, saber qual é a igreja saudável. Sim. Como você já falou aqui, a Bíblia aberta, falamos aqui da questão da Cristo como centro dessa igreja, ou seja, uma igreja cristocêntrica, não homocêntrica. Sim, e você até falou aqui, você leu o texto aqui também, falando da liderança. Então, como eu reconheço uma igreja saudável? Através também da sua liderança. Sim, de fato. Ou seja, uma liderança humilde e responsável. Então, nós temos pastores, líderes, como você disse, nós temos bispo, pastor, líder, então cada uma tem o seu tem o seu título, né? Sim. Então nós temos pastores e líderes que são servos. Sim. E não celebridades. Exato. Que às vezes a gente vê muito isso. Então eu acredito que através disso eu vejo aquele líder, aquele homem que está ali à frente, liderando aquela igreja, eu vejo nele um homem servo, simples, responsável, porque ele tem a responsabilidade de levar a palavra, Sim. é a preocupação dele de ensinar. Então eu vejo nele o quê? Que ele não quer ser uma celebridade, mas ele quer ser um servo da igreja, que é justamente, pastor é isso, né? Sim. Pastor é um servo. Exato. A gente não pode esquecer que tem alguns, inclusive eu vi isso ontem na igreja, um pastor que estava ministrando lá, ele falou exatamente isso. O fato de eu ser pastor não fez com que eu deixasse de ser diácono. Nós ouvimos um saudoso pastor, um ancião, falava isso direto, né, irmão? Hoje eu sou pastor de uma grande igreja, mas eu nunca deixei de ser diácono. Exato. Ele falava isso direto. O fato de eu ter na minha título. Na minha igreja não tem Sim. credencial, tá? Mas tem igrejas que te dão a credencial. O fato de você mudar de credencial ou você mudar o título que você exerce na igreja... hoje eu sou presbítero, hoje eu sou pastor, então eu não faço mais um trabalho de diácono. Peraí, então tem uma coisa errada. Né? Você é servo. Né? A palavra ministros, você conhece, já ouviu falar, várias pessoas já ouviram falar isso, é recorrente na internet, é rouperetas. É aqueles que remavam os navios. E quem rema aparece? Não. Quem aparece é quem? O capitão da embarcação. É isso que nós somos. Entende? Nós precisamos entender que nós somos os mensageiros e não a mensagem. Então, alguém que se coloca como a mensagem, ele quer ser celebridade. Essa igreja vai ser saudável? Não. Porque ele está atraindo a atenção das pessoas para ele. Não está... E o papel do pregador, Flávio, é apontar o cordeiro. A gente falou de Paulo. Top. Mas a gente pode falar de João Batista. Que o próprio Jesus dá testemunho dele falando o quê? Nascido de mulher, não tem ninguém maior que ele. Nem haverá um maior que ele. Passado, futuro, Vamos não vai lá? existir. Vamos trazer isso para os nossos dias, de forma contemporânea. Jesus está falando, João Batista era o cara. O que Jesus fala de João Batista? Só que qual foi o papel de João Batista? Jesus fala que João Batista é top. João Batista falava o quê? Eu preciso diminuir. Eu sou sua voz que clama no deserto. Exatamente. Sou a voz. Eu sou a palavra é ele. Na verdade, eu sou a voz do que clama. Sou o megafone. Eu só replico o que ele falou. Só replica. Ele é a palavra. Ele é o cordeiro. Então, o papel do pregador, de um pastor sadio, de uma igreja sadia, é apontar o cordeiro. Se há uma igreja que não abre o texto, que não lê o texto, que não expõe o texto, que não aplica o texto e que não aponta para o cordeiro,
essa igreja não vai ser sadia. Independentemente da cor dela. Exatamente. Não vai ser sadia. Isso. Independentemente dela ter 100 anos, ter 10 anos, ter 20 anos, Sim. ela nunca vai ser sadia. Interessante, você veja, Sim. a gente falou de 3 pontos muito importantes. A Bíblia, Cristo e a liderança, que é o que Sim. move a igreja, né? Sim. É a palavra, Sim. principalmente é a palavra, né? Uma igreja cristocêntrica, uma igreja que tem o seu líder, que tem essa visão de levar a sua igreja a também formar discípulos, né? Que é o que Exato. Jesus diz. Nós falamos aqui da liderança humilde, me fez, quando você estava falando aqui, fez lembrar da passagem de Jesus quando lavou os pés dos discípulos. Uou. Né? Me faz lembrar, porque Jesus era um mestre, e ele diz, quando chamavam ele de mestre, ele disse assim, ó, vocês estão dizendo muito bem que realmente Sim. eu sou mestre. E você veja quando Jesus tem aquela atitude naquela última ceia, na última ceia já para depois ele ser levado à cruz, que ele toma aquela atitude, ele vai lavar os pés do discípulo, Pedro, ele toma um choque naquele momento, porque Pedro, ele era um homem tradicional. Sim. Pedro seguia o judaísmo à risca, né? Ele era um homem muito tradicional. Total. Então, naquela época, os fariseus não faziam isso, não pensavam assim. E quando ele vê Cristo se dobrando, se ajoelhando, pegando uma toalha, lavando seu opa, peraí, Cristo, não. O meu não. O meu não, peraí. O senhor é mestre, eu sou discípulo, quem tem que fazer isso sou eu. Sim. Ele falou, não, se você não deixar, você não tem parte comigo. O que Jesus está dizendo para Pedro? Olha, Pedro, você vai ser o líder da igreja. Sim. Você é o homem que eu escolhi para liderar a minha igreja. Faça a mesma coisa. Exato. Seja um líder humilde. Tá dando exemplo, né? Dando exemplo. E é tão constrangedor, né? Nos constrange tanto o fato de Jesus lavar os pés dos discípulos, que ele lava o pé de quem o vai trair, né? De quem O vai. E próprio ainda chama de amigo. O próprio traidor tá no meio, mas Jesus tá lavando o pé dele. Tá lavando o pé dele, sabendo, Isso, né? isso é uma liderança que tem uma maturidade sadia, Sadia. espiritual. Esse é o exemplo. O maior exemplo é o próprio Cristo. E outra coisa, Flávio, pra gente continuar no assunto, uma igreja que é sadia, que tem uma liderança sadia, não está preocupada com números. Ok? Jesus fala isso. Não da forma que eu estou falando. Mas João, capítulo de número 6, em versículo de número 68, que é o ápice do fim do sermão, quando Jesus está pregando e o sermão é duro. O que começa a acontecer? Só começa. O quê? Um vai pra direita, outro vai Cara, pra esquerda. Cara, isso não é pra mim não, tô fora. Tô fora, isso é muito pesado. É um nível muito alto de cobrança. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai embora. Começa a sair. E aí Jesus faz o quê? Errei o sermão. Não. Eu não devia ter falado isso. Né? Jesus vira pros discípulos e fala o quê? E aí? Vocês não querem ir também, não? Vamos lá, meu filho. A porta tá aberta, se vocês quiserem ir. Aí, a resposta de Pedro me mexe comigo. Porque, o que Pedro fala? Pra quem iremos nós? Não é pra onde. Né? Muito pessoal usa esse termo, né? Pra onde? Não é pra onde, é pra quem. Onde é lugar, quem é pessoa. Quem é a pessoa? Não importa o lugar, o que importa é a pessoa. É o que Pedro está dizendo. Não é para onde, Jesus, é para quem nós iremos. Tu tens as palavras de vida eterna. São duras, mas são palavras de vida eterna. São Top. palavras que me confrontam, mas são palavras Verdade. de vida eterna. Palavras que me esmiuçam, Sim. acaba com o meu ego. Me mostra quem eu sou de verdade, mas são palavras de vida eterna. Então, uma igreja sadia, com uma liderança sadia, não está preocupada com números. Números oscilam, foi o que Jesus quis dizer. Os números vão oscilar, Pedro. Mas o que importa são os valores. Números, eles mudam. Mas os valores permanecem. Verdade. E você falou uma coisa bem interessante que a gente estava falando anteriormente do local. Exato. Você vê, não é para onde iremos nós, como pra você quem? disse aqui que é o local, mas ele fala para quem, ou seja, é Sim. Cristo. É a pessoa de Jesus. E é onde nós temos uma igreja saudável quando tem a pessoa de Cristo como centro, né? Se Cristo é o que está sendo pregado, o Cristo morto e ressurreto ao terceiro dia, Não é por nós, então? Se não é contra nós, é isso aí. O que vale é isso. é por nós. Falando ainda da igreja saudável ainda, tem alguma característica assim essencial que você acha que toda igreja deveria ter para ser uma igreja saudável? O que essa igreja ela precisa ter? Já falamos aqui do cristocêntrico, claro, a palavra que é a principal, né? Falamos aqui da liderança, mas o que essa igreja ela precisa ter de essencial para você, que você acha que ela precisa ter para ser uma igreja saudável? Tirando essas que nós já tratamos aqui, claro. Claro, a exposição do texto, que é fundamental, mas está não só expondo o texto, não só ser uma igreja ortodoxa, mas é uma igreja que, além de ter a ortodoxia, precisa ter a ortopraxia.
que além de falar o que está escrito, precisa praticar o que está escrito. Praticar, viver, né, também aquilo. Então, é mais do que eu falar, mais do que eu saber, mais do que eu verbalizar o que está escrito, eu preciso praticar. Então, eu acho que é essencial, além de expor o texto, é eu praticar o que eu falo. Então, não adianta eu vir aqui no podcast, ou no meu canal no YouTube, ou quando eu subir uma tribuna em alguma igreja, eu vou lá e falo, e meu sermão é bonito, e meu sermão é eloquente, mas eu saio de lá e aí? Tudo que eu falo são palavras que fazem sentido para você que me ouve. Talvez te mude, mas para mim não muda nada. Entende? Eu não vivo aquilo que eu prego. O que adiantou? O que serviu? Para mim, nada. Talvez tenha servido para algumas pessoas. Então, eu acho que é essencial, mais do que a ortodoxia, a ortopraxia. Não só eu falar, não só eu ensinar, mas eu pôr em prática tudo que eu falo. Cuidar de órfãos e viúvas, mais do que falar, eu preciso fazer. Entende? Ser uma igreja que é cristocêntrica, mais do que eu falar. A gente é cristocêntrico, tá, mas na prática você é cristocêntrico. O seu culto é para Cristo, o seu louvor é para Cristo. Eu acho que isso é de fato essencial. Você falou uma coisa bem interessante das viúvas, né? Sim. E uma igreja saudável, nós temos uma igreja que ela tem um ensino sólido, que é o que a gente está falando aqui, a palavra, né? Sim. Forma discípulos. Você pode ver que a igreja saudável, ela forma discípulos. Sim. Que é o que Jesus realmente diz, ide, fazer discípulos. E essa igreja saudável, ela também tem uma coisa que é muito importante, comunhão. Exato. A própria palavra diz que a igreja primitiva crescia na graça, no conhecimento, no repartir do pão, na comunhão. Isso. Né? Você falou das viúvas, eu lembrei dessa questão do repartir do pão, né? Que a igreja primitiva, ela crescia dessa forma. Sim. E uma igreja saudável é uma igreja que serve, né? Sim. Serve a sua... Nós estamos falando aqui de comunidade. Serve a sua comunidade. Ela serve a sua comunidade, né? Sim. Se ela não tiver um impacto social, alguma coisa está errada. A igreja precisa impactar onde ela chega. A gente usava, o pastor, quando eu tinha aula, porque eu já formei, mas ele ainda continua falando, eles usavam um termo que eu acho interessante, que a igreja, onde a igreja chega, ela tinha que causar alvoroço. Tinha que alvoroçar a cidade. Eles estão falando do nome. Se você ler o livro de Atos, várias Paulo passagens, foi chamado, né, muitas vezes assim. Eles estão falando do nome. Eles estão proclamando que eles dizem que ressuscitou o terceiro dia. Isso trazia um alvoroço. Trazia uma curiosidade para a comunidade. De fato, um alvoroço mesmo. As pessoas ficavam alvoroçadas, querendo saber o que estava acontecendo. Então, isso fala de impacto. A igreja precisa causar um impacto na sociedade. Né? Se a igreja não está causando impacto na sua sociedade, na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua, alguma coisa de errado não está certo, como dizem. Não está certo, né? Tem que ser uma igreja que tem ensino sólido, tem repetindo aqui, forme discípulos, tem a comunhão, serviço, né? E assim, uma igreja que ela é relevante para a sociedade é natural, Flávio. É natural, não é algo forçado. A comunidade vai ser alcançada. Sim, a gente não quer ficar citando o nome de ninguém por falta de ética, mas eu vou citar uma aqui, não faço parte dela, mas... A gente tem que reconhecer também os trabalhos, né? A gente está falando de trabalho social também na comunidade. Uma igreja que ela é muito criticada, uma igreja neopentecostal universal. Sim. A gente já ouviu muitas críticas e tal, mas você vê que é uma igreja que sempre cresce. Sim. A gente critica, bate, fala, mas ela está aí, está trabalhando. Mas a igreja universal, já fiz alguns estudos sobre as igrejas neopentecostais, ela tem uma assistência social extraordinária. É incrível. Eu acredito que das igrejas, tanto neopentecostal quanto as pentecostais tradicionais, ela é uma das igrejas que mais é muito forte na assistência social. Sim. Muito forte mesmo. Elas têm um trabalho nas cadeias muito grande, assistência social com distribuição de cesta. Então, a gente tem que reconhecer esse lado também. Claro, e eu acho que é um exemplo a ser seguido. Nesse quesito, né? Quando a gente está falando nesse quesito, sim. Da assistência social, nesse quesito que a gente está falando, né? A gente está aqui para criticar ninguém, dizer quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem sou eu, quem somos nós. Sim. Não temos esse poder. E tanto que eu sempre aprendi que o poder da igreja não é criticar. Sim. A igreja não tem esse poder. A igreja, Jesus disse que nos deu poder. Sim. Mas o poder para expulsar demônio, o poder para curar os enfermos, mas não o poder para criticar. Sim. Isso a igreja não tem. Então, falando nesse termo da igreja saudável,
Todo esse ponto que a gente falou é muito importante para eu reconhecer. Qual que é o nosso intuito aqui? É falar para o pessoal, para reconhecer uma igreja saudável, nós temos esses pontos. Sim. Não importando onde ela está, o local que ela está, essa cidade, falando de cidade, de local, falando de cor, de estilo, porque Sim. tem luz, não tem luz, porque apagado é escuro, não importa. Porque é muito claro, porque é muito escuro. Porque é muito claro, porque templo, né? Então... é o templo. Tá, mas e a sua essência, o que está ali Exato, dentro, exato. o que é falado ali dentro? Sim. Né? Porque o que importa ali dentro é o quê? É a mensagem que é pregada. Sim. O que é pregado lá dentro? O que é falado? Sim. Pra gente entender esse negócio de mensagem, é interessante que antigamente, quando o mensageiro levava as mensagens até um vilarejo, ou até uma outra comunidade, essa mensagem era selada pelo anel do rei, né? Do rei. E o que trazia validade à mensagem era exatamente a marca deste selo, né? E o mensageiro, quando chegava, ele, embora fosse um mensageiro do rei, ele por si só não tinha autoridade nenhuma. A autoridade estava na mensagem que ele carregava, certo? Ele era o kerix no grego, ele era o mensageiro. Então, ele nunca podia bater no peito e falar assim, eu sou o cara. Porque se o rei tirasse a mensagem dele, ele não tinha utilidade nenhuma. Você entende? Então, assim, a igreja hoje, ela precisa entender, e nós precisamos sempre procurar isso. Alguém, como a gente já bem falou, que entende que o papel da liderança é de ser um mensageiro e não de ser um ser supremo, né? Se colocar no lugar de Deus e tomar o lugar de Cristo na igreja. Uma igreja que tem a sua Bíblia aberta, pregada, mais do que pregada, praticada. Uma igreja que tem a sua relevância na sociedade, que tenha, de fato, obras sociais, que isso também é importante. Sim, isso tudo. Também é parte do evangelho. Faz parte, né? Sim, e que entenda que o ID de Jesus é isso, de levar as boas novas. Não ficar se preocupando com rixas, em causar escândalos ou rivalidade com outra denominação. Acho que esse não é o papel da igreja. Você falando nisso me fez lembrar de Paulo, quando ele aconselha Timóteo. Você vê que muitas vezes Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo, que o chamava de meu filho amado. Sim. E Paulo deixou Timóteo numa das maiores igrejas da época, era a igreja de Éfeso. Sim. Timóteo foi pastor ainda muito jovem, muito novo ainda. E Paulo sempre falava para Timóteo, não entre nessas discussões. Sim. Não leva a nada. Exato. Você vê que naquela época Paulo já aconselhava Timóteo, olha, não entre nessa discussão, Timóteo. Sim. Sai fora. Vamos falar no linguajar nosso, viu, João? Você viu que sentou numa roda lá e começou aquela discussão, qual a igreja é certa, qual não é certa, o que aquilo é. Não, combata as heresias, combata as falsas doutrinas, Isso. mas sai fora dessas discussões que não levam a nada. O próprio Paulo falou que a igreja me corrija se eu estiver errado, de Corinto, que falava, eu sou de Paulo, sim, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. A igreja está, pois, dividida? Paulo fala, não, somos de Cristo. É interessante, que agora me recordei, Números capítulo de número 2, quando Deus dá uma ordem para Moisés na distribuição das 12 tribos. São 12 tribos e Deus manda colocar 3 em cada lado. Ou seja, são 4 grupos de 3. 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Com o tabernáculo móvel no meio. Ok? Então as tribos estavam divididas em 4 grupos de 3. E o detalhe do texto Flávio, que Deus fala assim, cada um vai pegar o seu estandarte com a sua insígnia, o seu símbolo, o seu brasão. Então a tribo de Judá tinha o seu símbolo. Qual que era? Um leão. O leão. A tribo de Dan tinha o seu símbolo, a serpente. Tinha a sua bandeira. A tribo de Isacar tinha um jumento. A tribo de Rubem, se eu não estiver enganado, era o sol e a água. Enfim, cada tribo tinha o seu símbolo, tinha a sua relevância. Quem era da tribo de Judá ficava com a da tribo de Judá, de Isacar, e assim sucessivamente. Mas qual era o objetivo delas estarem com as suas insígnias, com as suas bandeiras, dentro das suas comunidades? Elas tinham um objetivo comum. Qual que era? Proteger a tenda. Por quê? Tabernáculo. Porque na tenda ficava a arca, que simbolizava o quê? A presença de Deus. Então, olha que legal. Cada igreja tem a sua bandeira, cara. Cada igreja tem a sua bandeira, tem o seu símbolo, tem a sua insígnia, tem a sua relevância. Mas não é porque é de uma igreja diferente, que é de uma bandeira diferente,
na bandeira no sentido de símbolos, ok? Vamos aqui a gente fazer uma tipologia, vamos fazer uma comparação. A igreja A, ela é centenária, ela é da cor tal, ela tem os seus usos e costumes, ela tem a sua liturgia. A igreja B tem uma liturgia diferente, tem um uso e costume diferente, mas são tribos diferentes que carregam bandeiras distintas, mas que partilham de um bem comum. E no final vai falar da mesma coisa. Da mesma coisa. Preservar a doutrina bíblica. Proteger e falar da presença Bom de Deus. exemplo. É isso. Bom Então, exemplo. é isso. A igreja primitiva, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Dos apóstolos. Quem foi que deu a doutrina para os apóstolos? Jesus. Se a gente for ler lá, João capítulo de número 7, versículo 16 e 17. Jesus fala que o ensino que ele tem é do Pai. E há um outro texto que diz que quando os escribas, os fariseus e as pessoas ouviam o ensino de Jesus, eles diziam que ninguém ensina com tanta autoridade. Então a igreja precisa permanecer nisso, independente da bandeira que ela está carregando, ok? Sim, sim. Isso. A gente entrando agora no assunto aqui sobre que é a sua especialidade, teologia. Eu não sou especialista em nada. Teologia. Teve um grande mestre, um grande professor, né? Não sou nada. Pastorado São Belo, hein? Falando baixo. Esse aí é teólogo. Qual é o papel da teologia para manter uma igreja saudável? Você vê que um assunto vai encaixando com o outro. Qual é o papel da teologia para manter? Ou seja, nós temos uma igreja saudável. Agora a teologia vai ajudar com que essa igreja venha se manter saudável. Qual é o papel da teologia? Você vê? Bom, eu ouvia muito, Flávio, acho que você ouvia também, na minha época de jovem, né? Hoje eu tô velhinho já, com 38. Mas eu ouvia lá nos meus 16, 17 anos. Dos 14, talvez até os 18, eu ouvia muito a expressão de pessoas, inclusive, que tinham uma vocação. Era notório que existia uma vocação, pessoas que eram mais velhas do que eu. E se existia o questionamento, por que você não estuda? Aí a gente ouvia a barbaridade. Sim. Né? Acho que você sabe do que eu vou falar, né? Sim. A letra mata. Né? Aí eu falo, mas como assim a letra mata? Eu tinha 14 quando eu cheguei, então... Teologia esfria, deixa você frio. Não, a teologia apaga o fogo. Ouvimos muito isso, muito, então, muito. A teologia muito. não esfria o crente, né? Ela apaga o fogo estranho, foi o que eu aprendi, né? É isso aí, é isso mesmo. Ela não esfria ninguém, ela apaga o fogo estranho. Mas o que eu ouvia muito e que me deixava curioso, até então, Deus me deu condições depois de estudar, e de acessar grandes mestres, e eu louvo a Deus por isso, e pela bondade de Deus. Mas eu ouvia pessoas que eu via que tinha uma capacidade muito grande, uma vocação muito grande, mas elas diziam exatamente usando esse termo, a letra mata. Mas como assim a letra mata, cara? Que doideira é essa? Não, porque está escrito lá, 2 Coríntios 3,6, que a letra mata, não sei o quê. Aí eu ficava curioso, né? Então, quando eu comecei a debruçar no texto e entender, a letra que mata ali não é a letra do ensino, é a letra da lei. Não tem nada a ver essa sua desculpa. Então, você pode dar desculpa e vai estudar. Né? Tanto que depois, essa pessoa que usava muito essa desculpa, infundada e não bíblica, se formou. Se formou depois, se rendeu. Vou estudar que é necessário. Então, a igreja ela precisa ser teologicamente também saudável. Né? A teologia ela tem... o papel de nos fazer compreender ainda mais o texto. Quanto mais eu conheço o texto, mais eu me aproximo do Deus do texto. Tem uma frase que diz que a Bíblia é o único livro que a gente consegue ler com o autor presente. Boa essa frase, gostei. Vou anotando essas frases aí. Então a gente precisa aproveitar disso. Já estou aprendendo aqui. A gente tem um autor ao nosso lado, é o Espírito Santo. Então, eu vou falar de novo, o meu pastor ele fala uma coisa que é muito importante. Conheça o seu Deus, conheça a sua Bíblia e conheça a si mesmo. Então, como eu vou conhecer o meu Deus? Conhecendo a minha Bíblia. Como eu vou conhecer a mim mesmo? Conhecendo Deus e a minha Bíblia. Entende? Então, uma coisa está entrelaçada à outra. Para quem tem vocação, é extremamente importante estudar o texto. Eu tenho vocação, o pastor colocou a mão na minha testa, me ungiu, derramou 3 litros de óleo na minha cabeça, comprou na conta das herdas, eu estou ungido e consagrado. Ok, tudo bem, não vou entrar nesse questionamento, né? Se o pastor fez isso com você, legal. Amém. Mas e a leitura? E a oração? E o devocional? E o estudo? E o debruçar do texto? Onde fica? Não preciso disso.
Deus vai me revelar o Então, eu vou até pegar sua Bíblia aqui. Eu lembro que na época o pessoal falava... Deus me revelou. Não, eles eram contra o esboço, lembra disso? Lembro. Eu sou... Gente, acho que eu tô ficando velho também, viu? Eu já tô com 40... Acho que é 43, tô perdendo até as contas já. Deixa pra lá. Mas eu lembro da época, eu sempre gostei muito de tecnologia e tal, sempre gostei. E eu comecei a pregar com esboço. Eu fazia os esboços. No Rapaz, iPad, você já era crítico. Ó, tá vendo? Já perdeu a revelação. Já não tem mais revelação. Porque eles acreditavam que revelação é o seguinte: eu vou abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo. Exato. Vamos aqui, irmão. Deus vai revelar pra gente agora. Aí abre a Bíblia e começa. Às vezes cai um texto, vai que se cai números, tá perdido. Levítico, fala sobre o Vaikra, sobre as leis. Ou então cai numa cronologia. Então tinha essa visão da época, da teologia esfria, letra mata. Hoje eu vejo a teologia, eu até anotei aqui, ela é como um esqueleto de uma igreja saudável. É isso. Você vê, o nosso corpo, ele permanece de pé por causa do nosso esqueleto, né? Esse é o que sustenta o nosso corpo, essa carne, o que sustenta essa carne aqui é o meu esqueleto. São os ossos. Então, eu acredito vejo hoje, que o que sustenta uma igreja saudável é a teologia, é o estudo da palavra. Exato. Martinho Lutero falava, né? Não fala, mas ele disse uma frase que a teologia é a gramática do Espírito Santo. É isso. Eu preciso compreender as Escrituras. Se eu não compreender as Escrituras, como que eu vou falar com autoridade sobre as Escrituras? Eu não vou conseguir falar. Então, nós, como bons crentes que somos, precisamos estudar. Independente se eu tenho um cargo na igreja ou não, tá? Isso é... Não, independentemente. Eu acho que deveria ser uma obrigação de todo cristão conhecer a sua base de fé. A base de fé da igreja. O nosso escudo, o que a gente tem como base e princípio é o texto, então eu preciso conhecer o que está escrito. E conhecer com profundidade, para que eu possa ter argumentos claros, quando necessário, para poder falar. Não, olha, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia segue esse caminho, né? Porque eu li uma frase hoje que diz assim, que Deus não abençoa o que a palavra dele proíbe. Como que eu vou saber se o que o pastor prega é bíblico, se eu não conheço a Bíblia? Como que eu vou saber, voltando no assunto, se a igreja é saudável, se eu não conheço o Deus da Bíblia? Então eu preciso conhecer a Bíblia. Sim. Né? Eu até anotei aqui uma frase de Peter Lewis, que ele disse assim, ó: dizer esqueça a doutrina, vamos evangelizar, é tão ridículo quanto uma equipe de futebol que diz esqueça a bola, vamos continuar o jogo. Faz sentido jogar futebol sem uma bola? Não. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Não existe futebol sem... Vai ficar correndo pra lá, pra cá, assim... A mesma coisa. Batendo cabeça. Não existe um cristão que não conheça a Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia. Isso é um dever nosso. É um dever nosso. Né? Então, e hoje eu acho, Flávio, que hoje há muito mais facilidade para se estudar o texto. Hoje. Há grandes mestres, grandes institutos, grandes seminários teológicos que estão acessíveis. Basta a gente ter a vontade, né? A força de vontade. É engraçado, eu me lembrei agora que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Usava-se muito essa frase, né? Muito. Então, o que eu vou falar de Paulo, que era muito capacitado? Mas aí eles querem dar o exemplo. Mas e Pedro? Pedro era um homem muito simples, era pescador. Tal. Mas Deus usa todos, independentemente. Exato. Não é porque... Eu não posso fazer da minha experiência pessoal doutrina. Só que a gente tem que ter uma coisa. Os judeus, a gente fala de Pedro, que Pedro não era letrado, tal, aquela coisa. Mas os judeus, desde pequeno, eles estudavam a Torá. Exato. Isso é um costume judaico até hoje. Exatamente. Veio lá da época dos discípulos, mas quando você pega o apóstolo Paulo, Pedro... Paulo, um homem muito letrado, estudou com Gamaliel. Pega Pedro, que já era um pescador, mas ele tinha o conhecimento da Torá. Exato. Porque isso era uma obrigação judaica, isso era lei. Sim. Ele tinha que conhecer a Torá e aos 13 anos ele tinha que apresentar no templo a Torá, o seu conhecimento. Então, ou seja, Pedro também não era um qualquer, assim, letrado, quando a Bíblia fala que Pedro era um homem letrado, ele fala das formações seculares. Sim. Que ele já não tinha, que Paulo tinha. Paulo falava grego, Paulo falava diversos idiomas. Romano. Era romano, então. Sim. Pedro não. Pedro ele tinha o conhecimento, mas tinha o conhecimento da Torá. Sim. Deus deu a ele o conhecimento e acima disso ele também tinha o seu conhecimento judaico. Exato. Eu não posso contar com essa balela, desculpa a palavra, com essa falácia de que Deus vai me revelar. Cara, eu preciso estar pronto.
Não, A revelação já está aqui. sim, a Ela revelação está aí. A palavra já é a revelação, né? Aí aquela coisa, mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Mas lembrar o quê? Então, Você precisa ler para te fazer lembrar. E esse texto fala de algo específico, se não estiver enganado. Sim. Quando Jesus falou ao discípulo, vos farei lembrar essas coisas. Ele fala de algo específico. Não está falando de que, eu nunca li e ele vai te fazer lembrar do Mas quê? era um texto que ele usava, né? Não, mas fica em paz, mano. O Espírito Santo vai te fazer lembrar. Não faz sentido. E eu acho que você também passou por isso. E quando eu começava a confrontar esses argumentos, mas você está muito chato. Tá vendo? Tá fazendo teologia, como você tá ficando, tá esfriando e tal. Então, complicado. Eu gosto de ler algumas coisas. Existe um livro de Hernandes Dias Lopes que é grande teólogo. Se não estiver enganado, é Fome de Deus. Ele pode ser considerado um dos maiores teólogos hoje da atualidade? Para mim, sim. Eu acho que sim, né? Acho que sim. Da atualidade, ele é um dos maiores teólogos hoje, né? No Brasil, esquece. Ele é fora da curva. E nesse livro ele conta a história de quando Tomás de Aquino foi visitar o Papa no século III, o Papa Inocêncio III, se não estiver enganado. E aí Inocêncio estava feliz, que estava contando as inúmeras moedas que a igreja havia arrecadado, muito dinheiro, né? E aí um sorriso no rosto. E aí Tomás de Aquino chega e ele não dá muita atenção para Tomás de Aquino porque ele está intertido na contagem das moedas. E aí ele cai na besteira de falar para Tomás assim: olha, Tomás, a igreja nunca mais vai usar a expressão que Pedro usou em Atos, capítulo de número 3. Não tenho ouro e não tenho prata. Aí Tomás de Aquino replica e diz assim: verdade. Só que a igreja também nunca vai poder dizer o que Pedro e João falaram: levantem e andem em nome de Jesus o Nazareno. E aí? A gente precisa ter bagagem, a gente precisa ser bíblico, a gente precisa ser também espiritual. Então a gente precisa tomar cuidado de ter o equilíbrio, né? Falando de equilíbrio agora, a gente não é porque a gente tem formação teológica que a gente também não podemos ser espirituais ou deixamos de ser espirituais, né? Acho que tem que ter o equilíbrio, né? A gente tem que entender que a doutrina bíblica ela é forte. E eu não posso fugir disso. Eu tenho que conhecer a Bíblia. Se eu não conhecer a Bíblia, fatalmente, eu não seria um cristão genuíno. Interessante você falando disso, que me fez lembrar daquela passagem quando falam de Jesus. Que Jesus crescia na graça e no conhecimento. No conhecimento. Você tem que andar de mão dada. Fé e razão. Fé e razão. Isso aí, falou Crer tudo. também é pensar, né? Tem uma frase que diz isso. Crer também é pensar. É isso. Tem que andar junto, tem que né? Andar junto, a fé sua razão. fé e a sua razão tem que estar de junto. mãos dadas, total. O seu conhecimento e a graça, as duas, elas precisam... Uma depende da outra. Uma não vive sem a outra. Exato. Né? E aí, falando ainda sobre o texto, né? Como é que Jesus venceu a tentação no deserto? Com a palavra. Ele falou pro diabo: eu te repreendo em meu nome. Meu nome. Sai daqui, para trás de mim. Não a princípio. Primeiro ele confrontou com a palavra. Com a palavra. Né? Jesus dá o exemplo, né? Que doutrinas fracas não são páreas para tentações fortes. É uma frase que eu vi hoje. Doutrinas fracas não são páreas para tentações fortes. Então Jesus deixa o exemplo. Olha, tenha graça, mas tenha conhecimento. Conheça a Bíblia que você carrega. Porque conhecendo a Bíblia que você carrega, você vence as tentações. Você falou de doutrina, me fez ver aqui que a proteção contra heresias, né? Ou seja, a teologia vai nos proteger. Exato. Proteger, ou seja, nós falamos da igreja. Proteger a igreja contra esses ventos que a própria Bíblia fala de doutrinas, vem de doutrinas. Você veja que uma igreja sem teologia, ela é vulnerável a todo o vento de doutrina, que está lá em Efésios, capítulo 4 e o verso 14. Então, uma teologia sólida, ela dá discernimento para reconhecermos os ensinos falsos ou manipuladores, que é o que a gente vê muito hoje. E o próprio Paulo, o próprio Cristo falou que haveriam, né, falsos mestres, falsos doutores. E quem vai nos mostrar isso? É a teologia, é o estudo da palavra. Opa, mas aquela pessoa que está falando, opa, né, isso, a palavra não diz isso. Sim. Eu preciso ter o conhecimento, eu preciso estudar, eu preciso conhecer para poder combater essas falsas doutrinas e heresias. Como é que eu vou confrontar uma inverdade se eu não conheço a verdade? Se eu não conheço a verdade. John Wesley falou assim: o que uma geração tolerar, a próxima vai abraçar.
Então, se a nossa geração hoje não se levanta biblicamente para confrontar os erros teológicos, as heresias, as atrocidades e as aberrações que existem, o que vai ser da nossa próxima geração? Eles fatalmente vão abraçar como verdade, porque se não há um interesse da nossa geração hoje em estudar, estou falando de forma superficial, não estou dizendo que é o que acontece, ok? Conheço inúmeros jovens que são bíblicos, que estudam a Bíblia, que se debruçam o texto, mas estou falando de um contexto geral. Se no contexto geral a igreja de hoje não se preocupar em combater as grandes heresias que se levantam, que surgem, a próxima geração fatalmente vai ter isso como verdade. Sim. Vai abraçar, como disse o John Wesley. E uma igreja, a gente está dentro da igreja saudável, claro, junto com a teologia, né? Que a igreja saudável, ela tem teologia. Sim. Ela procura conhecer. Sim. Você veja que a teologia nos traz uma clareza na pregação e também até no discipulado, de formar outros discípulos. Sim. Né? Uma boa pregação, ela nasce de uma boa teologia. Sim, é isso. Filipe, né, quando ele vai pregar para o eunuco de Candace, é isso? Me corrija se eu estiver errado, em Atos, ele cita o quê para converter? O livro do profeta Isaías, né? O eunuco está lendo Isaías. Ele está lendo Isaías, né? Ele está lendo, mas ele diz assim, mas eu não entendo. Ele precisava de uma explicação, né? Exato. Ué, e para explicar, e aí? Exato. Filipe explicou. Então, como alguém vai chegar para mim e falar assim, olha, eu li na Bíblia isso daqui, você me explica? Não, eu vou orar que Deus vai me revelar agora. Não estou falando que Deus não possa fazer isso. Deus não pode te dar um conhecimento ali para aquele momento. Estou falando que a gente como cristão, nós como cristãos que somos, precisamos conhecer o texto exatamente para que se ocorrer uma experiência como essa, de alguém chegar para você no metrô, no seu trabalho. Olha, eu estava lendo na Bíblia na minha casa ontem e eu preciso de uma explicação sobre tal assunto. Sobre tal tema. Eu li isso aqui e estou confuso. E aí, o que você vai fazer? Não, você vai pedir 5 minutos, 10 minutos para ir orar em algum lugar e que Deus possa te revelar alguma coisa ali para a hora. Repito, não é que Deus não possa fazer. Mas se você já tem uma bagagem, você já carrega um conhecimento, vai ser fácil para você explicar. Entende? O próprio texto de Atos, quando o Filipe faz isso, é um exemplo. E a teologia, ela é interessante que ela nos conecta, ou seja, ela conecta o coração e a mente. Exato. Ou seja, eu falo da emoção e da razão. Como a gente falou, da fé e razão. E a minha razão. Ou seja, a teologia, ela me conecta com o meu coração e com a minha mente para quê? Para adoração. Exato. Para buscar a Deus. Teologia, ela não é só uma coisa intelectual. Ela não é só isso. A gente não pode olhar só para esse lado. Exato. Mas não é só a filosofia, isso, não é só a filosofia, mas quando bem ensinada, ela leva eu vou usar esse termo, ao encantamento por Deus. Exato. Porque a teologia nos apresenta a Deus, não é isso? Exato. Se a gente olhar para a teologia, ela está nos apresentando Deus, ou seja, ela nos leva a ter um encantamento, ou seja, se apaixonar por Deus. O próprio nome é teologia, Deus, logia, estudo. É o estudo sobre o que Deus é, o que Ele representa e o que seu texto é para nós. Isso não quer dizer que a gente vai entender Deus na sua essência. Isso é impossível, né? Mas isso vai nos levar a compreender melhor a nossa base de fé e razão, que é a Bíblia. Vai nos tornar mais profundos e não raso sobre o texto, né? Eu acho que uma igreja, não falando agora de organização, mas de organismo de pessoas, elas precisam estudar. Eu acho que isso é importante, importantíssimo, na verdade, e urgente. Que só assim a gente vai, de fato, saber o que está sendo pregado. Então a gente entende que teologia não é um luxo. Não. É uma necessidade. Uma necessidade, né? É uma necessidade vital hoje. Exato. A teologia. Ela nutre, né? Ou seja, ela nos protege e nos guia e mantém uma igreja centrada em Cristo, né? Que é o principal. Exato. Centrada em Cristo. Então, essa é a grande importância da teologia, ou seja, a importância de uma igreja saudável. Ela se preocupar com a teologia. Exato. O texto de Êxodo, Êxodo 32, quando Arão constrói o bezerro de ouro. Ali me mostra uma igreja doente, em que Moisés, que é o líder, precisa sair por um momento para receber de Deus instruções, e Arão e Hur ficam na liderança do povo, da comunidade, e aí são 40 dias. 40 dias são necessários e são suficientes para mostrar quem era Arão e quem era Hur.
né? Embora Arão foi o sacerdote, enfim, mas ele comete esse grande erro de dar ouvido ao povo, né? E de deixar os mandamentos ou o que Deus havia estipulado, né? O que ele faz? O povo chega e fala, Moisés morreu, cara, faz um bezerro. O que Arão faz? Vamos fazer. Então, alguém que conheça, a gente trazendo para os nossos dias hoje, né? Existem muitas denominações que estão levantando bezerros de ouro. E o povo está lá. E o que é mais chocante nisso é que Arão ou o povo, alguém tinha um molde de bezerro. Peraí, como que eu sou um cristão e carrego um molde de bezerro? O molde é o que faz o bezerro. Sim. Arão manda derreter o ouro, traz os pendentes, vamos derreter e vamos formar um bezerro. Então o problema não foi o material, foi carregar um molde. Entende? Então a igreja precisa tomar cuidado com isso. Existem denominações que estão levantando bezerros de ouro e o povo está lá. Está achando que é normal, que é bacana. E eu repito, como que a gente vai confrontar isso? Se erra por falta de conhecimento. A própria escritura fala, Exato. né? Eu preciso entender. Cara, esse pastor disse que é bíblico, mas ele carrega um molde de bezerro para quê? Porque ele tem a intenção de levantar um bezerro de ouro para se adorar na igreja. Então não é bíblico. Eu tô fora. Vou me afastar, vou ficar longe. Não vou frequentar esses ambientes. Sim. Né? Então, pra gente, a gente precisa entender que isso é um risco. Uma igreja que foge da teologia bíblica, que não tem uma doutrina bíblica, ela fatalmente vai levar pessoas para o inferno. É isso. Né? As consequências podem ser irreversíveis. A gente vê muito hoje, como a gente falou aqui já no começo ou no meio do nosso bate-papo, pessoas que preferem ensinar 7 passos para enriquecer, 7 maneiras de como prosperar, 7 passos para Deus desvencilhar as portas, abrir os portais de não sei o quê, e abrir as portas de Nárnia, sei lá. Tanta coisa que tem. E algumas pessoas estão caindo nesse engodo e achando que é legal, que é normal, mas não é. Entende? Mas por quê? Porque lhes falta conhecimento. Falta conhecimento. E que a teologia vai nos ensinar. Vai abrir, de fato, os olhos para essas coisas que não são bíblicas. Arnaldo, esse assunto é vasto. Olha, esse assunto, ele é muito vasto. Acho que nós vamos ter que fazer um segundo vídeo aí. Vamos lá. Tem que fazer um segundo vídeo aí, trazer Arnaldo. Não é fácil, viu? É difícil. Nada. Ele tá ali na cidade de Máfia, ajudando o pastor lá, Adson Velo, e tem seus afazeres. Tô lá aprendendo. Vamos marcar um segundo vídeo. Tô lá, vamos marcar sim. Obrigado pelo convite. Eu estou lá na cidade de Máfia aprendendo. Eu preciso ir lá, rapaz. Vamos lá. Marcar pra ir lá também. Lá. Sempre assisto os cultos online, sempre tô vendo. Os cultos da terça aproveitar top. Pra fazer o merchan aqui. Faz aí. Nós inauguramos o novo campus, cidade de Máfia, campus Zona Leste, em São Miguel Paulista. Rua Silveira Pires, 504. Vai lá. Opa. Cultos às quintas-feiras e domingo pela manhã. Vou deixar Quinta-noite na descrição. Deixa lá. Deixar o endereço na descrição. Vou deixar o link aqui do canal também, da Igreja de Máfia. Vou deixar o link do pastor aí, Arnaldo, né? Só Arnaldo. O seu canal aí, Bíblia Aberta. Rapaz, foi incrível essa nossa conversa, hein? Obrigado. Olha, obrigado. Muito produtivo. Como eu disse, o assunto é vasto, vai longe. A gente tem que fazer uns 2, 3 vídeos aqui ainda sobre o assunto. Mas é gostoso também. Arnaldo. Obrigado, pastor. Eu que agradeço você. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo dedicar o seu tempo, né? Que isso, que a gente sabe que hoje que tempo tá caro, viu? Tempo hoje tá caro. Time is money, né? Como diz lá. Tempo é dinheiro, time is money. Tempo é importante, é relevante, mas eu que agradeço. Obrigado pelo bate-papo. Importante a gente estar aqui. Você é um amigo. Sempre que eu puder Nosso brother de longas datas, brother. Aqui, enfim, a gente está à disposição para atender. E espero não ter falado muita besteira. Não, opa, rapaz. Faz o seguinte, você manda, eu vou te mandar depois o vídeo, aí você manda lá pro pastorado de São Belo e eu mando ele analisar. Ele vai dizer. Ele vai me chamar no gabinete dele, como ele diz, vai dar problema. Ele vai puxar a orelha. Não, mas foi muito produtiva a nossa conversa. Espero que vocês também tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha aí o vídeo. Nós estamos trazendo aqui boas informações, né? Porque isso é muito útil. Sim, de fato. Principalmente para nós hoje, no nosso meio cristão evangélico. Sim. A gente precisa ter esse conhecimento. Naldo, obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço. E vamos para cima. E não vamos ficar só nessa não, né?
Se Deus quiser, não. Mas e o seu canal também, se você quiser lá depois um dia a gente fazer alguma coisa, Vamos conta lá. com a gente. Pode deixar. Como eu disse, o meu estúdio é a rua, gente. Então, vou chamar o Flávio. Não importa o lugar, A gente vai importa- estar na rua. Não importa. O que importa é a essência. O que importa é a essência. Então a gente aprendeu isso aqui hoje. O que importa é, não importa se tá no B, no C, no A, não importa se é preto, azul, branco, o que importa é a essência. Exato, Não importa se tá na rua, se tá no estúdio, não importa onde. O importante é que a palavra está sendo pregada. É isso. O importante é que a palavra está sendo ministrada. Cumprindo o mídia de Jesus, né? É isso que aí, importa. amigo. Deus abençoe Deus vocês. abençoe. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado. Deus abençoe.